Oi, pessoal! Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro Inferno, de Dante Alighieri, tá? Na última leitura que eu fiz aqui pro canal, eu tinha parado na página 39 do livro. E hoje eu vou, então, iniciar a partir do canto sexto, tá bom? Vamos lá. No terceiro ciclo estão os gulosos, cuja pena consiste em ficarem prostrados debaixo de uma forte chuva de granizo, água e neve e ser dilacerados pelas unhas e dentes de Cérbero. Entre os condenados, Dante encontra Cíaco Florentino, que fala com Dante acerca das discórdias da pátria comum. Do seu sogro tornando-a aflitamente, que da cópia infeliz e contristado havia tanto padecer pungente. Achei-me novamente circundado de outros míseros, de outras amarguras, que via em toda parte, ao longe e ao lado. Sou no terceiro círculo, onde escuras, eternas chuvas gélidas caíam, pesadas, sempre as mesmas, sempre impuras. Saraiva grossa, neve, água desciam, desciar pelas alturas tenebrosas, no chão caindo infeto odor faziam. Latia com três falsas temerosas, Cérbero, o cão multiface furente, contra as turbas submersas criminosas. Sanguíneos olhos tem o ventre ingente, barba esquálida, as mãos de um exarmadas. Rasga, esfola, atassalha a triste gente. Uivam à chuva, quais lebreus coitados, mudam de lado sem cessar, buscando defensa e alívio às almas condenadas. Cérbero, o grão réptil nos divisando, os dentes mostra, as bocas escancara. Dessanham os membros todos convulsando, meu guia, as mãos abrindo, se prepara. Enche-as de terra, e às goelas devorantes lança da fera essa iguaria amara. Qual mastim que em latidos retumbantes brada de fome, e apenas a sacia, devorando aquieta as iras de antes? Tal, aplacando a fúria, parecia o demônio que as almas atordoa. Surdez de ouvi-lo o mal lhes pouparia. O solo onde pisamos se povoa, das sombras que essas chuvas derrubavam, forma e aparência tinham de pessoa. Sobre a terra estendidas a alastravam, mas uma surge, súbito sentada aos passos que adiante nos levavam. Tu disse que és guiado pela estrada, do inferno vê se acaso me conheces. Nasceste antes de eu ser nesta morada. Tornei-lhe a grande angústia em que padeces, tua feição lembrar-me não consente, e nota face aos olhos me ofereces. Quem és que, em tal lugar tão duramente, pelos pecados teus estás dando a pena, se a maior, nenhuma é tão displicente. Em tua pátria responde que tão plena já é de inveja que transborda ao saco, existência gozei, leda e serena. Vós, florentinos, me chamastes Cíaco, por ter da gula a intemperança amado, a chuva peno enregelado e fraco. Mas sou nesta miséria acompanhado, pois quantos aqui estão de igual castigo, punidos foram por igual pecado. Com dor sincera lhe falei e te digo, que esse tormento o peito me internece, saberás se os partidos a perigo Florença levarão, que já padece? Algum justo ali vive? A que motivo a cisânia se deve que ali cresce? Virão a sangue após ódio excessivo, e o partido selvagem triunfante, o outro lançará feroz e esquivo. 3 sóis passados chegará o instante de ser pelos vencidos suplantado que esforça alguém que aos dois faz bom semblante. Por algum tempo o vencedor usado a serviço calcará do outro partido que se aflige oprimido e envergonhado. Justos a dois, ninguém lhes presta ouvido. 3 brandões, avareza, orgulho e inveja, incêndio tem nos peitos acendido. Assim a flébil narração bloqueja. Eu lhe respondo, a informação completa. Favor farás a quem te ouvir almeja. Farinata e teguiaio de alma reta. Jacopo rusticute, mosca arrigo. E os mais que da virtude o amor inquieta. Onde estão? Diz e franco ser comigo. Saber qual seja a nela a sorte sua. Estão no céu ou no inferno tem castigo? Entre os que sofrem punição mais crua, estão, por seus maus feitos, lá no fundo. Se lá desces, verão a tua face, a face tua, aliás. Quando tornares ao saudoso mundo, de mim aviva aos meus o pensamento. Não mais, volta ao silêncio, meu profundo. Os olhos que não tinham movimento, torcendo fita em mim, já curva à frente, e cai entre os mais cegos no momento. E disse o Vate, em sono permanente, onde aguardar a angélica chamada, quando os julgar severo o onipotente. Cada um a triste sepultura achada, ressurgindo na carne e na figura, vos ouvirá para sempre reboada. A passo lento, assim pela mistura, das sombras e da chuva caminhando, falávamos da vida que é futura. O mestre lhes disse então, irá medrando, depois da grande sentença esse tormento, igual pungir terá, será mais brando? Do teu saber recorre ao documento, verás que ao ente, quanto mais se eleva, do bem, da dor mais cresce o sentimento. Bem que esta raça condenada à treva jamais da perfeição se eleve à altura, ressurgindo, há de ter pena mais seva, pelos tramos do círculo à cintura, de coisas praticando que não digo,
até descer um degrau na estância escura, ali está Pluto, o nosso grande inimigo. Canto sétimo. Pluto, que está de guarda à entrada do quarto círculo, tenta amedrontar a Dante com palavras irosas, mas Virgílio faz calar-se e conduz o discípulo a ver a pena dos prodígios, dos pródigos, aliás, e dos avarentos que são condenados a rolar com os peitos grandes pesos e trocarem-se injúrias. Os poetas discorrem sobre a fortuna e depois descem ao quinto círculo e vão margeando o Estígios, onde estão mergulhados os irascíveis e os assidiosos. Eu esqueci de falar as referências aqui. Vamos lá. No verso 36, no verso da referência 36, Cérbero, o cão multiface furente, tá assim: Cérbero é um monstro, meio cão, meio dragão, com 3 cabeças, que segundo a mitologia antiga estava à guarda do inferno. 37, vamos ver. Vós, florentinos, me chamastes Siaco, C-I-A-C-C-O. Siaco é um parasita florentino. E o Partido Selvagem triunfante. O Partido Selvagem, os brancos. Farinata e Tegiaio, T-E-G-G-H-I-A-I-O, de alma reta. Nomes de florentinos ilustres. Aí, canto sétimo. Pluto, que está de guarda à entrada do quarto ciclo, tenta amedrontar a Dante com palavras irosas. Mas Virgílio o faz calar-se e conduz o discípulo a ver a pena dos pródigos e dos avarentos, que são condenados a rolar com os peitos grandes pesos e trocarem-se injúrias. Os poetas discorrem sobre a fortuna e depois descem ao quinto ciclo e vão margeando estígios, onde estão mergulhados os irascíveis e os assidiosos. Pape Satã, Alepe. Verso obscuro. Como Satã, príncipe do inferno, o mortal ousa penetrar aqui. Pluto com rouca voz ao ver-nos brada, para que eu do conforto não discrepe. Virgílio, em tudo sábio, da aterradamente, me diz, se desvaneça o susto, poder Pluto não tem, que tolha a entrada. E se volvendo ao vulto de ira adusto lhe grita, cala-te, ó lobo abominoso, em ti consome esse furor injusto. Se ao abismo descemos tenebroso, a lei se cumpre do alto, onde em castigo suplantara Miguel bando orgulhoso. Como o mastro abatendo, traz consigo velas que o vento de feição tendia, baqueou-se por terra um monstro inimigo. E pois que o quarto círculo se abria, mais penetramos pela estância horrenda, a que todo seu mal o mundo envia. Ah, justiça de Deus, que lei tremenda, dores, penas, quais vi, tanto amontoa, por que da culpa nos obceca a venda? Como em Caríbide a vaga que ressoa, embate noutra e quebram-se espumantes. Assim, turba com turba se abalroa. Almas em cópia nunca vista de antes. Fardos de um lado e de outro, em grita ingente, rolavam com seus peitos ofegantes. Batiam-se encontrando rijamente e gritavam depois atrás voltando. Por que tens? Por que empurras loucamente? Assim, no tetracírculo volteando, iam de toda parte ao ponto oposto, por injúria o estribilho apregoando. Por que tens? Por que empurras loucamente? Por que seguras tanto? É a interrogação dos pródigos. Por que jogas fora? É a interrogação dos avaros. Nos semicírculo novamente o rosto faziam até o embate retirarem. Eu me sentindo a compaixão disposto. Quem são? Que razão há para aqui estarem? Ao mestre disse, à esquerda os colocados, clérigos são para tonsura usarem? Da mente sendo vesgos, transviados, tornou andaram na primeira vida, sempre os bens aplicando, desregrados. Quem são seus clamores? Houve não duvida, aliás. Levantam, grita, ao termos, 2 chegados. Onde oposta os separa a culpa à vida. Os que então de cabelos despojados, clérigos, papas, cardeais hão sido, pela anímia avareza subjugados. Entre eles respondi, mestre querido, muitos serão, por certo que eu conheça, imundos desse mal aborrecido. Te enganas quando assim diz, te pareça, da sua ignóbil vida a oscuridade, vestígio não deixou que ora apareça. Eles são de embater na eternidade, ressurgindo, uns terão as mãos fechadas, os outros de cabelos pouquidade. Por dar mal, por mal ter, viram cerradas do céu as portas, penam nesta lida, com mágoas que não podem ser contadas. Vês quanto é de vaidade iludida, a ambição em que os homens a porfiam, da fortuna anelando os bens da vida. Todo o ouro que as entranhas conteriam, da terra não pudera dar repouso, aonde os que em fadiga se cruciam. Quem é, mestre, falei, o portentoso, ser que chamas fortuna, que à vontade, bens distribui ao mundo cobiçoso? Bens distribui ao mundo cobiçoso? Responde o Vate, ó cega humanidade, quanta ignorância a mente vos ofende, do meu pensar direi toda a verdade. Quem pelo seu saber tudo transcende, os céus criando, guias elegeu-lhes, e a toda parte esplende.
Pela luz que igualmente concedeu-lhes, assim fez aos mundanos esplendores. Geral ministra e diretora deu-lhes. Geral ministra é a fortuna. Que em tempos bens mudasse enganadores, de nação a nação, de raça a raça, contra esforços de humanos sabedores. A pujança de um povo é grande ou escassa, segundo o seu querer, que se escondendo, qual serpe em erva triunfante passa. Contra ela o saber vosso não valendo, no seu reino ela tem poder e mando, como os outros o seu estão regendo. Mudanças incessantes efetuando, se apressa por fatal necessidade. E assim tantos no mundo vai formando, tal é fortuna, a quem por má vontade insulto que louvá-la deveria, censurando-a com dura iniquidade. Mas, feliz, não escuta a vozeria, e entre iguais criaturas primitivas, volvendo à espera, em paz goza a alegria. Desçamos, ora, a dores mais esquivas, estrelas baixam que ao partir surgiram, demoras são defesas, são nocivas, os nossos passos através seguiram do círculo até fonte, que fervendo, as águas brota, que torrente abriram. A cor mais negra do que persa tendo, ao longo do seu curso nós baixamos, por caminho diverso nos movendo. Lagoa, dita Estígia, deparamos, junto à encosta maligna produzida pelo triste ribeiro que notamos. Eu, que tinha a atenção toda embebida, vi sombras nesse pântano lodosas, desnudas de face enfurecida. Não só com as mãos batiam-se raivosas, peitos, cabeças, pés, armas liciando, com dentes laceravam-se espantosas. As almas, filho meu, que ora estás vendo, são dos que, disse o mestre, venceu ira, como certo também fica sabendo. Que sob as águas multidão suspira, e em borbulhões as águas entumece, por toda essa extensão que vista gira. Nos doces ares aqui o sol aquece, no seno imersas dizem, tristes fomos, dentro em nós fumo túbido cresce, recresce. Ora no lodo ainda mais tristes somos, com voz cortada assim gargarejavam, de palavras somente havendo assomos. Os passos em grande arco nos levavam, do pó sobre a borda seca, o bando, tendo à vista que assim lodo tragavam, e junto de uma torre ao fim chegando. Canto oitavo. Flégias corre com a sua barca para os dois poetas serem conduzidos passando a lagoa à cidade de Dite. No trajeto encontra Filipe Argenti, florentino que discute com Dante. Chegando às portas de Dite, os demônios não o querem deixar entrar. Virgílio, porém, diz a Dante que não lhe falte a coragem, pois vencerão a prova e que não há de estar longe quem os socorra. Acrescentar eu devo, prosseguindo, que da torre ainda estávamos distantes, quando os olhos ao cimo dirigindo. Dois fanais brilhar vemos vacilantes, é que outro de tão longe respondia que mal se avistam seus clarões tremantes. E eu de todo saber ao mar dizia, os lumes dois por quê? Por que o terceiro? Para cedê-los, quem razão teria? Pela onda impura, me tornou ligeiro, quem se aguarda já vês, se não te impece, a vista do fogo o nevoeiro. Qual seta que pelo ar veloz corresse, da corda arremessada discernimos, tênue batel que vir para nós parece. A regê-lo um arraiz distinguimos, ao fim chegaste, espírito execrando, em retumbante grita nós lhe ouvimos, Flégias, Flégias estás em vão bradando. Flégias, personagem da antiga mitologia que incendiou o templo de Apolo por isso ter violado a sua filha. Disse-lhe o mestre, nos terás somente enquanto formos o povo passando. Como é que reconhece e pesar sente um grande engano que se lhe há tecido? Flégias assim na sua ira ardente, tendo Virgílio a barca descendido, eu segui-o, somente aos meus pesados passos mostrou ter carga recebido. Em sendo o mestre e eu no lenho entrados, o lago foi cortando a antiga proa, com sulcos mais que diantes profundados, enquanto assim corremos, eis-me soa. De lutulenta sombra busca e exclama, quem és que em vida vens para a lagoa? Sim, venho, mas não fico nesta lama. E tu quem és que imundo te has tornado? Bem vês, um sou que lágrimas derrama. E eu então, fica em lodo mergulhado, em dor, em pranto, espírito maldito, sei quem és, se bem estás desfigurado. Tendeu a barca as mãos àquele aflito, mas por Virgílio que o repele presto. Com teus iguais vai, cão, te unir, foi dito. Abraçando-me então com ledo gesto, me oscula e diz, abençoado seja, quem tão altivo te gerou e honesto. Essa alma que de orgulho ainda esbraveja, avessa ao bem que de raiva possuída deixou em si memória que negreja. Quantos reis grandes na terrena vida virão quais cerdos se atascar no lodo, fama de si deixando poluída. Mestre, grato me fora sobremodo, vê-lo no seno mergulhar profundo, antes de eu ter aqui saído em todo. Antes que a margem, respondeu Jocundo, a vistes, gozarás dessa alegria, verás penar o espírito iracundo. E logo ao pecador, como a pórfia,
tanta aflição causou a imunda gente, que ainda louva a Deus que o permitia. Gritavam todos, a Filipe Argentidos, a Dímari de Florença é inimigo político de Dante, e a Florentina sombra se volvendo contra si se mordia insanamente. Lá o deixei, mas não mais nele entendendo. Súbito, ouvindo um lamentar amaro, os olhos fitos para além e atento. E o bom mestre me disse, ó filho caro, está perto de Satã cidade, que há povo infindo para o bem avaro. Lá do vale no fundo, em quantidade, mesquitas, respondi, rubras de cerno, de flama, creio, pela intensidade. E o mestre a mim, as faz o fogo eterno, vermelhas que lá dentro está lavrando, como tem sido visto neste baixo inferno. Tens visto, aliás, neste baixo inferno. Já nos profundos fossos penetrando, de que o triste alcáçar é circundado. Me estavam ferro os muros semelhando. Mas após grande giro, hemos tocado, na parte onde o barqueiro com voz forte, saí, gritou, a entrada à vez chegado. À porta vi daqueles gran coorte, que o céu choveu, braminho de despeito, este quem é que, antecipando a morte, tendo os mortos no reino sido aceito? Meu sábio mestre então lhes fez aceno, para, em secreto, expor-lhe seu conceito. Contendo um pouco a assanhas o veneno, disseram, vem tu só, vá seu imprudente, que neste reino entrou de audácia plena. Só deixa a empresa em que o embarcou o demente. Tente-o, se sabe, ficarás no entanto, pois é seu guia à região inocente. Imagina, ó leitor, qual fosse o espanto, meu escutando a horrífica ameaça, não deixar a mansão temido pranto. Ó mestre meu, que tanta vez a graça fizeste de alentar meu peito aflito, no perigo iminente e atroz desgraça. Não me deixes, disse eu, neste conflito, e se avante passar é defendido, ambos voltemos do lugar maldito. Quem tão longe me havia conduzido? Não temas, diz, não pode ser verdade, o passo que por Deus foi permitido. Aqui me espera aí o ânimo prostrado, fortalece e alimenta de esperança, não hás de ser no inferno abandonado. O doce pai se afasta e a porta avança, ficando assim na dúvida e incerteza, no pró, no contra, a mente se abalança. Não pude o que propôs ouvir, na empresa, curta a cida detença, de repente, esquivam-se os precitos com presteza. De roldão cerra a porta a imiga gente, do mestre a face que, ficando fora, a mim se restituiu, muito lentamente. De olhos baixos, faltava-lhe a de outrora, a falteza, e dizia suspirando, quem me tolhe da dor a estância agora? E logo a minha alteração notando, não te aflijas, que os óbices te digo, hei de vencer que a entrada estão vedando. Não é nova esta audácia do inimigo, em mais patente porta há já mostrado, que sem ferrolho está, viste-a comigo. E a lúgubre inscrição lhe has contemplado. Deixou atrás e desce a penedia, pelos círculos passando não guiado. Abrir quem pode esta cidade ímpia. Canto nono. Dante pergunta a Virgílio se havia já percorrido outra vez o inferno. Virgílio responde que já percorreu todo o inferno e narra como e quando, na torre de Dite, se apresentam, no entanto, as três fúrias e depois Medusa, que ameaçam a Dante. Virgílio, porém, o defende. Chega um anjo do céu que abre aos poetas as portas da cidade rebelde. Do medo à cor que o gesto me alterara, ao ver tornar Virgílio em retirada, serenou turvação que o seu mudara. Como escutando, espreita, que a cerrada névoa os ares em torno enegrecia, e a vista incerta achava-se atalhada. Mas é mister vencer nesta porfia. Lhe ouvi, se não socorro é prometido, ó, quanto a vinda sua é já tardia. Bem vi que das palavras o sentido, que a declarar apenas começava, fora por outros logo confundido. Porém maior receio me assaltava, na reticência auspício triste vendo, que na expressão talvez não se encerrava. A esta hórrida estância, descendendo do limbo, pode vir que quem só padece, a esperança inquirir, toda perdendo? O mestre respondeu, raro aparece, ensejo que um de nós a andar obriga, pelo caminho que aos abismos desce. Ali, porém, já fui, quando inimiga. Esconjurou-me Erícto, que os espíritos constrangia a fazer com os corpos liga. A alma de Virgílio já desceu no mais profundo do inferno, acompanhada pela bruxa Eriton. Despou que eu me finara, por seus ritos, ao círculo de Judas fui trazido para a sombra tirar de um dos precípitos. É o lugar mais fundo e denegrido, mais remoto do céu que os orbes gira. Sei o caminho, esforça-te, ó querido. Este pó que o bruto cheiro expira, a cidade circunda do tormento,
onde entrar não podemos já sem ira. Deslembro o que mais disse, o pensamento. Da torre altiva ao cimo chamejante, que os olhos me prendia, estava atento. Lá o aspecto se erguia horripilante. De fúrias três, de sangue, eram tingidas, feminis no meneio e no semblante. De hidras verdes mostravam-se cingidas. Cerastes serpes, cada uma tinha por coma em torno a fronte entretecidas. Virgílio, que conhece da rainha, do eterno pranto, essas ancilas cruas, nas erinis atenta, diz-me azinha. Virgílio, que conhece da rainha. A rainha é Prosérpina. Nas erinis atenta, diz-me azinha. Eríneas ou as três fúrias, filhas de Érebo e da noite. Megera à esquerda está das outras duas. Chora à direita Aleto e fica ao meio Tisífone. E pôs termo às vozes suas. Com as unhas cada qual rasgava o seio, com seus punhos batiam-se em tal brado, que ao vate me acerquei de pavor cheio. Olhando me dizia, transformado, em pedra seja por Medusa o assalto, do ímpio Teseu não foi assaz vingado. Em pedra seja por Medusa o assalto. O assalto foi quando Teseu desceu do inferno para raptar Prosérpina. Volta a face, de luz o rosto falto. Conserva que se a Górgona encarar-te, tu não mais tornarás da terra ao alto. Conserva que se a Górgona encarar-te, Górgona, o rosto de Medusa que petrificava quem o olhasse. Tá? Disse o mestre e volveu-me à oposta parte, e as mãos juntando as minhas que não bastam, os olhos amparar-me quis dessa arte. Ó vós cujas ideias não se afastam das leis da sã razão, vede os preceitos que destes versos sobre o véu se engastam. Eis sobre as águas túrbidas desfeitos troam sons de fracasso temeroso, tremendo as margens sentem-lhe os efeitos. O tufão assim freme impetuoso, que de ardores contrários se excitando, sem pausa fere a selva e furioso. Quebrando ramas, flores arrancando, entre nuvens de pó soberbo assalta, feras, pastores e lanoso bando. Os olhos descobriu-me e disse, exalta, a vista agora até a espuma antiga, onde mais acre a cerração ressalta. Quais rãs, divisando a cobra e miga, todas da água no seio desaparecem, e cada qual no lodo entra e se abriga. Tais milhares de espíritos parecem, aliás, em derrota fugindo ante a figura que passa n'água os pés não se umedecem. Movendo à esquerda mão a névoa escura, que lhe era em torno ao vulto, dissipava, só este afã lhe altera a face pura. Ser ele conheci que o céu mandava, a Virgílio voltei-me, e mudo e quieto, ao aceno que fez, eu me acurvava. Quantos lumes reflete o iroso aspecto? À porta chega, ao toque de uma vara, abre-se a entrada do alcançar infecto. Ó turba vil, que o céu de si lançara, ao limiar falou da atrocidade. Donde vos vem da audácia a insânia rara? Por que recalcitrais a alta vontade, que sempre cumpre o seu excelso intento, e a dor já vos cresceu a intensidade? Cuidais pôr ao destino impedimento? Cérbero o vosso na memória tende, trilhados ainda estão-lhe o colo e o mento. Cérbero o vosso na memória tende. Cérbero, guardião do inferno, foi vencido por Hércules quando este desceu ao inferno. Então pelo caminho imundo estende, sem nos falar, os passos semelhantes a quem outros cuidados a alma prende. Daqueles que apresentes, bem distante, nós à cidade afoutos caminhamos, deu-nos esforço o seu falar pujante. Já removido todo o pejo, entramos. Eu, que sentia de saber desejo, quanto o forte contém, que franqueamos. Como fui dentro a tudo pronto, vejo, campanha em toda parte ilimitada, mas não espaço às punições, sobejo. Como em Arles, onde o Rhône faz parada, ou junto à Pola de Quernaro, perto, de que a Itália a fronteira está banhada. Como em Arles, onde o Rhône faz parada. Alusão aos túmulos romanos numerosos na Provença, perto de Arles e em Pola, na Istria, aliás. Está de sepulcros desigual e incerto o solo, outros assim a estância feia, mas de modo mais agro tem coberto. Entre eles chama horrífica serpeia, e os abrasa ainda mais que frágua ardente, que arte para amolgar o ferro ateia. Entre eles chama horrífica serpeia, e os abrasa ainda mais que frágua ardente, que arte para amolgar o ferro ateia. Alçada a tampa é cada qual patente,
Dali surgia um lamentar profundo de misério gemido permanente. Ó mestre meu, quais foram lá no mundo? Eu disse, aqueles que no duro encerro denunciam tormento sem segundo? Aqui estão os hereges por seu erro, com seus sequazes dos diversos cultos. São mais do que tu crês em cada enterro. Iguais com seus iguais estão sepultos, uns túmulos mais que outros são candentes. A destra então voltou, com tristes vultos, passamos entre o muro e os padecentes. Canto 10º. Caminhando os poetas entre as arcadas, onde estão penando as almas dos heresiarcas, Dante manifesta a Virgílio o desejo de ver a gente nela sepultada e de falar a alguém. Nisto ouve uma voz chamá-lo. É Farinata, degli Uberti. Enquanto o poeta conversa com ele, é interrompido por Cavalcante, que lhe indaga por seu filho, Guido. Continua Dante o começado discurso com Farinata, que lhe prediz obscuramente o exílio. Entra Virgílio por vereda estreita, que entre o muro e os martírios vai seguindo, após os seus meu passo se endireita. Virtude suma, ó tu que dirigindo-me estás ao teu sabor na estância triste, me instrui ao meu desejo deferindo. A gente ver se pode que ora existe, naquelas sepulturas descobertas, a que nem guarda, nem defesa assiste. Serão, me respondeu, todas cobertas, no dia em que de Josafá tornando, os corpos tragam de que estão desertas. Epicuro aqui jaz com todo o bando, dos discípulos seus que professaram que alma fenece, a vida em se acabando. O que as tuas palavras declaram, satisfeito há de ser, como que vejo, dos votos que em teu peito se ocultaram. Não te expus, meu bom mestre, quanto almejo, porque de breve ser tenho o cuidado, e a mais longo dizer, não deste ensejo. Ó toscano que vivo has penetrado, do fogo na cidade, e és tão modesto, detente um pouco, se te for de agrado. Por teu falar me está bem manifesto, que nessa nobre pátria tens nascido, aqui fora eu talvez assaz molesto. Ouço este som de súbito saído, de um dos jazigos, tanto eu me torvara, que ao mestre me achegava espavorido. Que temes tu? Virgílio diz, repara, é Farinata, em seu sepulcro alçado, do busto em toda a altura se depara. É Farinata em seu sepulcro alçado. Farinata degli Uberti, nobre florentino, chefe dos gibelinos, que combateu os guelfos em Montaperti, 1260, e depois com a sua autoridade impediu que a cidade fosse destruída. Na sombra os olhos tinha eu já fitado. Altiva levantava a fronte e o peito, como em desprezo do infernal estado. Por entre as tumbas me levou direito, ao vulto o mestre com seu braço presto, dizendo-me, sê claro em teu conceito. Junto ao sepulcro apenas fui com gesto, severo um pouco olhou-me e desdenhoso, teus maiores? Falou, faz manifesto. Eu já de obedecer-lhe desejoso, quanto sabia expus-lhe francamente, o sobrolho arqueava um tanto iroso, e tornou, guerra crua fez tua gente, a mim, aos meus avós, ao partido, mas 2 vezes bani-os justamente. Os ascendentes de Dante, guelfos, 2 vezes foram banidos de Florença. Mas todos os que expulsos tinham sido, Sião, de uma e de outra vez repatriado, não tem essa arte os vossos apreendido, aliás. Surgindo então de Farinata ao lado, somente o rosto, um vulto nos mostrava. Vulto é Cavalcante, pai de Guido, poeta e amigo de Dante. Sobre os joelhos, cheio, levantado. Com ansiosos olhos me cercava, a ver se alguém viera ali comigo, mas perdi a esperança que o animava. Pranteando, inquiriu, se ao reino inimigo, por prêmio baixas do teu alto engenho, onde é, meu filho, pois não vem contigo? Por moto próprio aqui vou vir, não venho. Perto me aguarda quem meus passos guia. Vosso Guido talvez teve-o em desdenho. Apenas sua e as vozes que lhe ouvia, denunciado haviam-me o seu nome, pude assim responder quanto cumpria. Súbito ergueu-se o espírito e gritou-me, teve, disseste, não mais vive agora? O corpo seu a terra já consome? Como eu tivesse em responder demora, a pergunta de costas recaía, e novamente não mostrou-se fora. Mas esse outro magnânimo que havia de antes falado não mudou de aspecto, no colo e busto imóvel persistia. Se aquela arte não dera ao meu proveito, prosseguiu, me produz esta certeza, maior tormento no adurento leito. Porém, vezes 50 a face acesa, não mostrará do inferno a soberana, sem que tu saibas quanto essa arte pesa. Assim, possas voltar à vida humana. Contra os meus, diz, por que tanta maldade em cada lei que desse povo emana?
Eu respondi: o estrago, a mortandade, que do Árbia as águas de rubor tingira, a cúria nossa move à austeridade. Inclinando a cabeça, então suspira, e diz: não fui lá só naquele dia, nem sem motivo aos outros eu seguira. Porém achei-me só quando exigia, de Florença a ruína o geral brado. A peito descoberto eu defendia-a. Seja o descanso à vossa prole dado, mas vos suplico de penoso enleio, fique o juízo meu descativado. Se bem percebo do futuro ao seio, subindo e ao tempo o curso antecipando, do presente ignorais todo o rodeio. Os que têm vista má nos semelhando, tornou-me, as coisas mais distantes vemos, de Deus última luz em nós raiando. Quando estão perto ou no presente as temos, se apaga a lucidez e a mente aprende, por outrem só o que de vós sabemos. Ciência nossa do porvir depende, em sendo a porta do porvir cerrada, essa luz morre em nós, não mais se acende. Então minha alma de remorso entrada, dize, replico, à sombra a quem falava, que o filho ainda entre os vivos tem morada. O filho é Guido Cavalcante, que ainda está vivo. Se presto lhe não disse o que exorava, da dúvida que há pouco eis-me explicado, pela influência dominando eu estava. Se bem fosse do mestre apelidado, rogando à sombra me dizer prossigo, as almas de quem estava acompanhando, respondeu, muitos mil jazem comigo, aqui dentro o segundo, Frederico, com ele o cardeal, de outros não digo. Frederico II da Suábia, tido como herege. Como ele o cardeal, de outros não digo. O cardeal é Otávio Degli Ubaldini, também tido como herege. Dos olhos se apartou, a cismar fico, voltando ao sábio mestre na ameaça desse que ouvira vaticínio único. Ele caminha e, enquanto avante passa, me diz, por que és turvado? Em tudo conto, respondo que me inquieta e me embaraça. Do que ouviste a memória a cada ponto, conserva, o sábio ordena, e logo alçando, o dedo segue. Agora escuta, pronto. Ante o doce raiar daquela estando, que tudo aos belos olhos tem presente, se irão da vida os transes revelando. Moveu-se logo à esquerda diligente, deixando o muro ao centro caminhava, por senda que descia ao vale corrente, que hediondos vapores exalava. Canto 11º. Os poetas chegam à beira do 7º círculo, sufocados pelo mau cheiro que se levanta daquele báratro, param atrás do sepulcro do Papa Anastácio. Virgílio explica a Dante a configuração dos círculos infernais. O primeiro, que é o 7º, é o círculo dos violentos. Como a violência pode dar-se contra o próximo, contra si próprio e contra Deus, o círculo é dividido em 3 compartimentos, cada um dos quais contém uma espécie de violentos. O segundo círculo, que é o 8º, é o dos fraudulentos e se compõe de 10 círculos concêntricos. O terceiro, que é o 9º, se divide em 4 compartimentos concêntricos. Fala-lhe também acerca dos incontinentes e dos usurários. Movem-se depois para o lugar de onde se desce para o precipício. À borda de alta riba assim chegamos, que em círculo rotas penhas conformavam. De lá mais cruz, tormentos divisamos. Do fundo abismo exalações brotavam, tão acres que a fugir nos obrigaram, para trás das muralhas elevadas. De um sepulcro em que os olhos decifraram, sou do Papa Anastácio a sepultura, que de Fotino os erros transviaram. Lentamente desçamos desta altura, assim o olfato ao mau odor afeito, não hemos de sentir-lhe a ação impura. Que de Fotino os erros transviaram. Engano de pessoa em que cai Dante, em conformidade com as crônicas do seu tempo. Não foi o Papa Anastácio II, mas o imperador grego Anastácio I, que foi transviado pela heresia de Fotino. A Virgílio tornei, proceda a jeito, ó mestre, porque o tempo consumido na demora não corra sem proveito. Já estava o meio, ó filho, apercebido. Nestas tenha 3 círculos a menores, por degraus, como os outros que has descido. Plenos estão de malditos pecadores, porque em vendo os conheças logo atende, direi seus crimes e da pena as dores. Todo mal que no céu cólera acende, injustiça há por fim que o dano alheio, usando fraude ou violência, tente. Próprio do homem por ser da fraude o meio, mas descontenta a Deus, mores tormentos, em lugar sofre de aflições, mais cheio. Dos ciclos o primeiro é dos violentos, mas, força a 3 pessoas se fazendo, foi construído em 3 repartimentos. A Deus a si, ao próximo ofendendo, das pessoas nos bens a força fere, como has de convencer-te, me entendendo? Morte ou dor força ao próximo confere, com ruína, com fogo, os bens lhe invade, quando pela extorsão não se apodere. Homicidas, os que usam feridade,
Ladrões, devastadores, torturados, estão no primeiro em turmas sem piedade. Homens há contra si cruéis, irados, ou contra os próprios bens, pois no segundo recinto jazem sempre amargurados. Quem se privara do terreno mundo, os que seus cabedais malbabrataram, quem chora onde pudera estar jacundo. Contra Deus violências homens preparam, se o negam, se o blasfemam, desdenhando, natura e os dons que nela se deparam. No recinto menor sinal nefando, Caos marca igualmente com Sodoma, e os que pecaram contra Deus falando. A fraude em que o remorso tanto o assoma, ou trai a confiança, ou premedita, danos a quem desprevenido toma. A fraude desta espécie se exercita contra os laços de amor que faz natura, portanto no segundo círculo habita. Adulação com simonia impura, hipócritas, falsários, feiticeiros, rufiães e outros dessa laia escura. Transtorna a outra afetos verdadeiros, que inspira a natureza e os que origina, a mútua fé nos ânimos inteiros. E pois no círculo extremo que domina, da terra o centro em onde dite pesa, eterna pena aos tredos se destina. Tem, mestre, eu disse, o cunho da clareza, o que expões, distinguindo exatamente a hiena do inferno e a gente presa. Diz-me, os que jazem na lagoa em gente, os que flagelam o vento ou chuva e miga, os que se encontram em frêmito insolente. Por que Deus lá em dite os não castiga, se a ira a Deus seus feitos acenderam? Se não, por que a aflição tanto os fustiga? Deliras? Da tua mente se varreram, princípios sãos tornou a que és afeito? A que rumo as ideias se volveram? Ouvidas porventura esse preceito, de que houveste na ética a ciência das três disposições que em mau conceito, de que houveste na ética a ciência, a ética de Aristóteles. Estão do céu malícia, incontinência e furor bestial? Como a segunda, importa a Deus menor irreverência? Se atentas em verdade tão profunda, se lembras quais são esses que padecem, acima da mansão que o fogo inunda, verás então ser justo não sofressem daqueles maus à par, menos pesada, punição, culpas suas merecessem. Só que me aclara a vista perturbada, às lições tuas dou tamanho apreço, que o duvidar, como o saber, me agrada. Tornando ao que disseste, expliques, peço, por que motivo, mestre, usura ofende a divina bondade em tanto excesso? Filosofia, disse, quem a atende, tem demonstrado quase em toda parte que a natureza a sua origem prende. Do divino intelecto e da sua arte, da física em princípio has conhecido, preceito que hei mister recomendar-te, que é da vossa arte, e sempre que há podido, após natura, a mestre obediente, neta de Deus chamá-la é permitido. Da natureza e da arte, situamente, o Gênesis em começo lembra, colhe, no seu sustento e haver a humana gente. Usura bem diversa estrada escolhe, natura e a aluna sua menospreza, esperança e cuidado e mal recolhe. Mas andemos, prossiga a nossa empresa, vão no horizonte, os peixes assomando, voltando sobre o couro, o culto pesa, e além a rocha está a passagem dando. Canto 12º. O Minotauro está de guarda ao 7º círculo. Vencida a ira dele, chegam os poetas ao vale, em cujo primeiro compartimento vêem um rio de sangue fervendo, no qual são punidos os que praticaram violências contra a vida ou as coisas do próximo. Uma esquadra de centauros anda em volta do pau, vigiando os condenados, frechando-os se tentam sair do rio de sangue. Alguns desses centauros pretendem deter os poetas, porém Virgílio os domina, conseguindo que um deles os escolte e transporte na garupa a Dante. Na passagem, o centauro, que é Nesso, fala a respeito dos danados que sofrem a pena no rio de sangue. Da descida era o passo tão fragoso, e tal por quem lá estava à guarda e atento, que se fazia à vista pavoroso. Como a ruína que daquém de Trento o Adige feriu por terremoto, ou por faltar de chofre o fundamento. Do viso ao val do monte, que foi roto, tão derrocada vê-se a penedia, que a descê-la o caminho é quase imoto. A ribanceira assim nos parecia, à borda do penedo fracassado, de Creta um monstro infame se estendia, o Minotauro nascido de um touro e de Pasífae, o qual foi morto por Teseu. Da falsa vaca torpemente nado, apenas viu-nos, se mordeu fremente, como quem pela raiva é devorado. Cuidas, bradou-lhe o sábio incontinente, ser de Atenas o príncipe, o que há a morte, lá sobre a terra te arrojou valente? Arreda, bruto, que este é de outra sorte. Da tua irmã não receber ensino, de vós outros vem ver a pena forte.
Qual touro desprendido, quando o tino, mortal golpe lhe rouba que não pode correr, mas salta vacilar morfino. Assim o Minotauro, o mestre acode, dizendo-me, demanda presto a entrada, e desce, enquanto Vascas se sacode. A quebrada descemos formada, de pedras soltas, cada qual movida, cedia em sendo por meus pés calcada. E eu cismava, ele disse, tens sorvida a mente na ruína que do horrendo monstro a ira defende, já vencida. Deve saber que, de outra vez descendo, até o extremo lá do baixo inferno, essa rocha não vi como a estás vendo. Mas pouco antes de vir, se bem discerno, aquele que há tomado a grande presa, adite lá no círculo superno. Deste val tremeu tanto a profundeza, que senti se pensei todo o universo, o amor com que alguém diz ter certeza, de que ao caos muita vez será converso. Foi aqui, noutras partes, nesse instante, roto o velho penhasco em treva imerso. Mas olha o vale, o rio é não distante, de sangue onde verás fervendo aquele que violência exerceu no semelhante. Ó ira louca, ó ambição que impele, na curta vida nossa, ao inferno arrasta e para sempre nos submerge nele. Eis uma cava divisei muito vasta, que abrangia arqueada o plano inteiro, como dissera quem do mal me afasta. No espaço, aqui o penhasco é sobranceiro, centauros correm, setas agitando, como soiam no ver primeiro. Descer nos vendo para o ardido bando, 3 de entre eles estão, então nos demandaram os arcos e arremessos preparando. Os brados de um de longe nos soaram. Vós que desceis, dizei a pena vossa, de lá falai, os tiros se disparam. Vigílio respondeu, resposta nossa, terá Quiron de perto sem demora, sempre de dano à pressa que te apossa. Terá Quiron de perto sem demora. Centauro morto por Hércules quando do rapto de Dejanira. Tocou-me e disse, quem nos fala agora é Nesso, o que morreu por Dejanira, mas se vingou de quem fatal lhe fora. Esse do meio que o seu peito mira, ai o de Aquiles é Quiron famoso, esse outro é Folo, sempre aceso em ira. Aos 1000 em volta ao rio sanguinoso, as almas seteavam que excediam, mais do que é dado o líquido horroroso. A aqueles monstros que ágeis se moviam, chegamo-nos, Quiron com seta ajeita, os cabelos que os lábios lhe encobriam. Quando desta arte a larga boca feita, disse a acompanha, a vez já reparado, que move aquele tudo, em que os pés deita? Nunca assim pés de morto hão caminhado, o guia meu que junto já lhe estava, do peito onde era um ser noutro enleado. Vivo está, vem comigo, lhe tornava, a visitar o val maldito, escuro, para cumprir dever que lhe ordenava. Deixando de cantar o hosana puro, alguém me ha cometido cargo novo, não é ladrão, nem eu espírito impuro. Em nome do poder, por quem eu movo, os passos meus, em tão medonha estrada, envia algum que escolhas no teu povo. Por nos mostrar a parte acomodada, ao val e no seu doce haver transporte, quem não é sombra ao voo aparelhada. Quiron volveu-se à destra e a Nesso forte. Torna atrás, disse, e serve-lhes de guia, que outro bando caminho lhes não corte. Já partimos na fida companhia, as ondas costeando rubras, quentes, donde agudo estridor ao ar subia. Até auxílios no sangue os padecentes, eu vi, disse o centauro, são tiranos, truculentos e em roubo preeminentes. Chora-se aqui por feitos desumanos, Alexandre aqui está, Dionísio antigo, que gemer fez Sicília tantos anos. Alexandre aqui está, Dionísio antigo. Alexandre, tirano de Fere na Tessália ou Alexandre de Macedônia. Dionísio, tirano de Siracusa. De negra coma a que sofre o castigo, Azelino, e o que está louro ao seu lado, Obísio deste, ao qual verdade eu digo. Azelino III de Romano, tirano da marca trevisana. Obídio de este é o tirano de Ferrara. Roubar a vida ao pérfido enteado. E o Vate, a quem voltei-me, assim dizia, o segundo lugar me é reservado. Pouco além parou Nesso, olhar queria uma turba que, estando submergida, toda a cabeça para fora erguia. Disse, indicando uma alma retraída, perante Deus um coração ferira, que ainda Londres venera estremecida. Disse, indicando uma alma retraída. A alma é Guido de Montfort, que matou a Arrigo, irmão de Eduardo I, rei da Inglaterra, cujo coração foi colocado no monumento. A cabeça vi de outros, que subira do rio à superfície e o inteiro busto, suas feições no mundo eu distinguira. Ia baixando o sangue até que a custo, os pés cobria quem passar quisesse. O fosso ali vencemos já sem custo. Se desta parte o borbulhão parece do rio escassear, eu te asseguro, disse Nesso, que mais engrossa e desce. Na parte oposta até juntar-se ao escuro, pego em que, como has visto, a tirania, as penas dá no seu tormento duro. A divina justiça ela crucia, esse Átila, que açoite foi da terra, Pirro e Cesto, e redobrar-se a agonia. Átila, rei dos Hunos, chamado o flagelo de Deus. Pirro, filho de Aquiles, que matou Príamo.
Dos dois Renatos que tamanha guerra fizeram nas estradas salteando, o Paso e o de Corneto, e a fala Serra. Voltou depois do rio e o val passando. Bom, pessoal, acho que eu vou parar por aqui, tá? É isso mesmo, vou parar na página 86 do livro, no canto 13º, tá bom? Aí na próxima leitura eu vou dar continuidade nessa grande obra aqui, tá? Que, pelo menos esse volume aqui, deixa eu ver, tem 240 páginas, tá? No próximo vídeo eu vou dar continuidade, eu espero que vocês continuem me acompanhando. É isso daí, meu muito obrigado a todos vocês, até a próxima e falou!